Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriele e hoje eu trouxe aqui um vídeo sobre origami cake, que nada mais é do que uma técnica de decoração de bolos criada por essa moça, que eu vou deixar o nome dela aqui embaixo, já que eu não sei pronunciar. E é uma técnica muito legal, muito interessante. Ela criou essa técnica com ganache e ela vem se popularizando ali, né, pelo mundo. E na primeira vez que eu vi um bolo dela, eu tentei reproduzir em casa, né, só que com buttercream. E acabou não dando muito certo, então eu acabei deixando isso de lado, né, focando em outras coisas. Porém, faz umas 2 semanas que muitas pessoas vieram me pedir, né, para trazer essa técnica aqui pro canal. Então eu decidi fazer vários testes e hoje eu vim mostrar aqui um pouquinho para vocês desses testes e falar aqui, né, dos meus erros, dos meus acertos, né, principalmente dos meus erros, caso alguém ali queira se inspirar, né, ou só tenha curiosidade para ver como é que faz. Devem existir várias formas, né, da gente fazer essa técnica de decoração. Então eu vou mostrar a forma que eu fiz, tá? Não sei se é a forma mais correta, a forma mais prática, mas é uma forma, né? Eu filmei 3 bolos aqui pra vocês, porém eu vou mostrar apenas 2, que foram as que saíram melhores, né, vamos dizer assim. E eu fiz 2 bolos, né, com a dobradura igual, só mudei ali as cores e algumas técnicas, né, que eu já vou falar pra vocês. Então, primeiro eu vou falar aqui sobre o papel que eu utilizei. Eu vi que a moça lá que criou, ela utiliza um papel de impressão normal, né, segundo ela, que tem 80 gramas. Porém, eu não sei se aqui no Brasil o nosso papel de impressão é o mesmo que o papel de impressão de lá, de onde ela mora, mas eu tentei fazer com papel sulfite normal aqui, de 75 gramas, e não deu certo, porque na hora que eu colocava o buttercream em cima dele, ele ficava abaixando, né, desdobrando ali a dobradura que eu tinha feito. Então voltava a ser uma folha reta, vamos dizer assim. Então eu precisava achar uma folha mais resistente, né, um pouco mais grossa. E aí eu fui numa papelaria, comprei um papel Kami, a moça lá disse que é esse o nome, que é um papel próprio para fazer origami. Ele é um pouquinho mais grossinho, né, um pouquinho mais resistente do que o papel sulfite normal, porém ele não é muito resistente como o papel cartão, por exemplo. Então eu peguei também lá um papel A3 de 120 gramas. E para mim esse foi o melhor papel que eu encontrei. Então ele não é tão grosso a ponto de dificultar na hora de dobrar ele, mas também não é tão fino a ponto de não aguentar o peso do buttercream. Bom, então a minha dica para vocês aqui é utilizar um papel mais firme. Eu vi que tem gente que já fez com papel cartão, com papéis mais grossos ainda, e também dá certo, só que dificulta mesmo é na hora de dobrar ele, dependendo também da dobradura que você for fazer. Se for talvez uma coisa mais simples, talvez isso não atrapalhe tanto. Então a dobradura que eu fiz aqui para esses bolos, eu vou colocar ali o processo, né, no final desse vídeo, tá? Porque pode ter gente que veio aqui, né, não para ver a dobradura, mas como que eu vou fazer, né, a técnica mesmo. Então, quem quiser assistir ali eu fazendo origami, estará ali no final do vídeo, tá bom? Então, no primeiro bolo que eu fiz, eu utilizei esse papel A3, né, de 120 gramas. E o que eu fiz? Nesse primeiro, eu coloquei desmoldante, tá? Eu utilizei esse desmoldante dessa marca aqui. Passei um pouco ali nesse papel e depois passei com o pincel para espalhar ele. Porém, eu não vi diferença passando e não passando desmoldante. Então, caso você queira fazer com desmoldante, pode fazer, mas eu não vi muita diferença mesmo. E aí vamos aqui para o buttercream. Eu estou utilizando aqui o buttercream suíço, mas você pode utilizar também os outros tipos de buttercream. Só o Orman Buttercream que eu considerei ele muito pesado, então mesmo com esse papel mais grosso, ele acabou pesando demais. O suíço acaba sendo ali um pouco mais leve. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colorir aqui o meu buttercream. Eu peguei apenas uma parte dele, ali uma colher, né? E aqui eu vou utilizar corante em pó amarelo, tá? Um corante hidrossolúvel da Grand Chef. E aí eu misturei ali esse corante com o meu buttercream. Como vocês podem ver, ele ainda não tonifica, ele não colore muito bem. E aí o que eu fiz? Levei pro micro-ondas mais ou menos uns 5 segundos, tá? Em potência máxima mesmo. E aí ele ficou desse jeito, tá? Ele fica mais fluido e também ele fica bem mais tonificado. E eu misturei ele ali e coloquei no restante do meu buttercream e misturei nele ali. Depois de ele ficar amarelo, eu decidi deixar esse amarelo um pouco mais envelhecido. Então eu coloquei ali corante em gel marrom, então algumas gotinhas ali.
eu fiz? Eu levei esse meu buttercream pro micro-ondas, tá? Na potência baixa, eu deixei aqui na potência 3 do meu micro-ondas e fui levando ele aos poucos e fui medindo a temperatura até ele atingir mais ou menos ali uns 30, 31 graus. Então tá, eu atingi ali 30,8 graus. Eu poderia ter esquentado até mais um pouco, mas eu decidi deixar assim mesmo, né, já que era um teste. E aí eu comecei a passar ele ali na minha folha com uma espátula. Só que aí eu olhei por baixo e percebi que não estava preenchendo bem as quinas, né? É quinas que chama esse negocinho? Na folha ali. Os cantinhos, né, ali da minha folha. Então eu coloquei meu buttercream dentro de um saco de confeitar e cortei a pontinha bem fininha, tá? Pode até utilizar um bico de confeitar bem fininho também, que também dá certo. E aí eu fui passando ali nos meus cantinhos e dessa forma eu consegui preencher, né, deixar ali com bem menos falhas, vamos dizer assim. E depois que eu passei dessa forma, eu fui tentar preencher as laterais ali das minhas folhas, né, ali, enfim, preencher o restante ali e eu comecei a preencher com o próprio saco de confeitar e esse foi um dos meus erros nessa parte, né, nesse bolo. Por quê? Porque eu preenchendo ali com o saco de confeitar, ele ia passando ali, né, entrando em contato com o papel e com o buttercream que já tava lá. E quando entrava em contato com o buttercream que já tava lá, ele formava ali um espacinho. Então, o ideal nessa hora seria eu ter feito esse processo, né, com a espátula, que é o que eu vou fazer no próximo. E depois de eu ter preenchido tudo, eu deixei ele bem retinho, bem preenchido nas laterais ali também. Aí eu peguei ali o meu bolo, que eu deixei ele com uma base branca. E esse foi mais um dos meus erros. Então, na hora que você for fazer a base ali do seu bolo, faz com a mesma cor da cobertura que você vai utilizar ali no origami. Porque no final acabou aparecendo ali, né, algumas partes do branco. Com as mãos mesmo, né, com o meu buttercream mais resistente. Então, caso ele esteja muito maleável, é interessante levar para a geladeira de alguma forma, ou até mesmo deixar ele esfriando, né, um pouquinho ali. Como o meu já estava consistente, né, nessa hora, eu peguei ele com as mãos e coloquei em volta ali do meu bolo. E fui pressionando, fui ajeitando para ele fechar, né. Eu tinha medido ele ali e ele estava um pouquinho menor do que o diâmetro do meu bolo. E nessa hora eu tentei corrigir e isso também foi um erro, porque é interessante deixar ele já do tamanho do diâmetro do seu bolo bem certinho, para depois você não precisar ficar mexendo muito, que pode ocorrer de criar espaços ali, né, criar bolhas ali no meio do seu buttercream, se você depois ficar mexendo muito ele e esticando. Não sei se deu para entender, mas enfim. Eu levei ele pro meu freezer mais ou menos ali uns 20 minutos. Não precisa esperar o seu buttercream congelar, porque se ele congelar depois corre o risco dele levar o choque térmico. E principalmente se você estiver utilizando o corante em gel, ocorre o risco desse corante se separar do buttercream. Então uns 20 minutinhos ali já é o suficiente, somente até ele gelar um pouco ali e ficar mais resistente. Então depois de 20 minutinhos, comecei a retirar ele ali, com cuidado, tá? Bem devagarzinho.
Bom, e agora vamos aqui para o outro, e dessa vez eu utilizei o papel kami, né, que é o papel para origami. Então eu fiz ali a dobradura da mesma forma que eu fiz o outro. Eu já fiz vários tipos de dobraduras para testar. Inclusive eu vou deixar os links de vídeos aqui das pessoas ensinando a fazer alguns tipos de dobraduras, caso vocês tenham interesse. Mas eu decidi fazer ali o mais simples, porque como eu já tinha feito muitas vezes, então acabou sendo mais rápido. Nesse aqui eu vou utilizar novamente o Butter Queen suíço, e esse eu colori com azul mais esverdeado. Então primeiro eu coloquei ali o corante azul, corante em gel mesmo, misturei bem e depois eu coloquei também um pouquinho de corante amarelo. Dessa vez eu não levei uma pequena parte apenas para o micro-ondas, já vou levar tudo de uma vez. O mesmo processo lá do outro, levar em temperatura bem baixa no micro-ondas, a temperatura mais baixa que você tiver aí, ou na temperatura 2 ou 3, se tiver números, né, para você escolher ali as potências. E esse eu deixei ele mais fluido do que o outro, para ver se ele ficava ali também com menos poros, né, menos falhas. Eu medi ali a temperatura dele e eu acredito que chegou a 32 graus, porque quando eu medi ele estava 31,8 ou 31,9, então ele ficou mais quente que o outro. Eu acredito que se passar ali dos 32 graus, pode ser que não dê certo, pode ser que superaqueça ali esse Butter Queen. Aí acaba que a manteiga se separa dos componentes e não dá nada certo. E aí a cor ainda não tinha chego, né, no que eu esperava ainda, eu queria mais escuro e coloquei então mais corante azul, depois coloquei mais o amarelo para deixar ele mais escuro. Depois que eu cheguei ali na cor que eu queria, eu peguei uma parte desse Butter Queen e já passei ali em volta do meu isopor, né, que é o que eu utilizei dessa vez, não utilizei em bolo verdadeiro. Caso você faça esse processo, demore um pouquinho para utilizar e ele esfrie novamente, eu aconselho levar novamente pro micro-ondas para ele ficar mais fluido novamente. Coloquei dentro de um saco de confeitar, da mesma forma que eu fiz o outro, cortei a pontinha. Dessa vez eu acabei cortando um pouquinho mais grosso, mas eu aconselho vocês a fazerem um furo menor mesmo. Quanto menor eu acho que é melhor. E fui preenchendo ali os cantinhos. E depois de preencher ali com o saco de confeitar, eu peguei minha espátula. Você pode até pegar ali uma faquinha, que também dá certo. E aí com esse Butter Queen que eu já coloquei ali nos cantinhos, eu fui espalhando ali para as laterais e preenchendo bem, tentando deixar uma menor quantidade de falhas ali. Aí eu fui colocando ali o restante, né, do meu Butter Queen. Pode acontecer nessa hora com vocês, né, aconteceu comigo ali um momento, dessa folha ceder e abaixar, e aí você pode utilizar, no meu caso, eu utilizei esses canudinhos de milkshake, tá? Eu calcei, né, ali a minha folha pra ela não abaixar, pra ela não ceder, e deu certo, tá? Acabou não cedendo mesmo, então uma dica aí pra vocês. E depois de preencher ali minhas dobraduras, né, deixar tudo bem retinho, bem certinho, aí eu levei esse meu origami, essa minha dobradura, só um pouquinho pra geladeira. Não sei se vocês perceberam, mas por baixo eu deixei ali um papelão encapado com papel filme, né, justamente se precisasse reutilizar um Butter Queen que caísse ali. E eu fiz isso justamente pra transportar ali pra geladeira caso fosse necessário. Então pra mim foi necessário, levei pra geladeira um pouquinho, só uns 2, 3 minutinhos, tá? Porque se ele esfriar demais, acaba rachando depois na hora de colocar ali no meu bolo. Então realmente só pra ele dar uma firmada, pra na hora que eu pegar ele com a mão ele não escorrer, né?
Depois de me certificar, né, que o meu buttercream ficou todo colado ali no bolo para não acontecer nenhum acidente, aí sim eu levo pro meu freezer. Provavelmente você pode levar pra geladeira também e deixar mais tempo. Eu não testei na geladeira, mas eu acredito que também dê certo, já que o buttercream, né, endurece bastante também na geladeira. E aqui está a nossa decoração, né? Dessa vez com bem menos falhas, né, do que o outro. Eu acredito, né, que seja ali por espalhar com a espátula naquela hora e também por deixar o buttercream mais fluido. Bom, gente, esse ali eu decorei, né, com alguns mosquitinhos ali que haviam sobrado do bolo anterior. Só um detalhe também que eu esqueci de falar, né, sobre os papéis. Todos que eu utilizei, né, desgrudaram facilmente ali do buttercream, então eu acredito que qualquer papel que você utilizar vai desgrudar com facilidade. E eu aconselho também a não utilizar papel colorido, né, utilizar um papel de preferência sem corante ali, pra não deixar ali nossa cobertura tóxica, né. Bom, eu não sei muito o que eu tenho pra falar, ainda não tirei ainda muitas conclusões sobre essa decoração, porém ela é bem trabalhosa, tá? Então, principalmente na hora de fazer ali a dobradura, eu acho que pra quem trabalha com bastante bolos, acaba não sendo tão interessante, porque realmente é um trabalho mais demorado, mas eu espero, né, que ali alguém invente alguma coisa, sei lá, um molde pra gente não precisar ficar fazendo essas dobraduras, porque realmente é uma decoração muito bonita, muito interessante. Se você já fez aí na sua casa, se você já testou, se você tem alguma experiência ali para compartilhar com a gente, alguma dica, deixa ali nos comentários que qualquer dica que você der, eu acredito que possa ajudar, né, mais pessoas que estão aí em busca, né, de aprender a fazer esse tipo de decoração. Se eu tiver atualizações sobre esse vídeo, essa decoração, ou eu faço um novo vídeo, ou eu coloco também na descrição, no primeiro comentário desse vídeo para vocês, lá no nosso canal do Telegram. E eu acho que é isso, e agora fiquem aí, né, com o nosso origami, né, a nossa dobradura.
Bom, gente, esse foi o nosso vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha ali. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Me segue lá no Instagram, que é @andriele.lexation. Entra no nosso canal lá do Telegram, que é @andriolek, ou até mesmo o nome do canal. É só pesquisar lá no aplicativo que você encontra. Mas vou deixar os links também do Butter Queen, do Telegram, aqui embaixo na descrição pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!